no AM 1020 da Educadora, no portal educadora.am, nos aplicativos para dispositivos móveis, como este celular que eu seguro nas minhas mãos, e no YouTube. O Educadora Meio-Dia de hoje não será transmitido pelo Facebook. Você que quer nos ouvir e ver, terá de ir ao YouTube, o canal de vídeos da Educadora. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal da Educadora, educadora.tv, o canal de vídeos da Educadora. E aí você nos ouve e vê. Eu tô com a minha camisa cinza e estão todas as três de vermelho. Nani Camargo, boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todas. Exatamente, hoje todas uniformizadas, Caio. Seria uma homenagem ao Ivan Schutzer? Não. O nosso da canhota. Porque é a marca da Educadora, né, Caio? Então viemos de vermelho. Vermelha e branco. Ô, Tayla Ramos, boa tarde. Boa tarde, Caio. Tudo bem? Tudo bem, Tayla Ramos? Acabei Tudo de ótimo. ler no Facebook, nota que também está no portal da Educadora. Nós conseguimos recuperar as imagens que a gente acabou de apresentar das chuvas no Grande ABC em São Paulo. Há previsão para a região sudeste de chuvas fortes e a população tem de ficar atenta, não é, Tayla? Sim, Caio, a gente tem uma previsão aí de temporais para a região sudeste, inclusive aqui para a região de Limeira e também para a região da Grande São Paulo, pelo menos até o final dessa semana. A gente está pertinho já do início do outono, que começa no dia 20 de março, portanto, semana que vem. Mas esses últimos dias de verão ainda são dias mais quentes, mais úmidos, então são condições aí ideais para a formação de nuvens e para chuvas fortes. Então, portanto, em toda a região sudeste e principalmente aqui no estado de São Paulo, mas a boa notícia é que não deve mais ser aquela chuva constante, como a que atingiu a capital aí entre a madrugada do domingo e a segunda-feira. Choveu por 9 horas seguidas na capital, então essa chuva mais constante não deve tornar a acontecer, mas tem previsão sim de temporais, de pancadas, de chuvas mais isoladas e temporais para a região aqui de Limeira. Então, isso mais para o final da tarde e início da noite, porque a tarde esquenta bastante, então isso deve ser ideal aí para a formação de novos temporais. Então, vale sempre o alerta, né, Caio? Evitar aí regiões de alagamentos, tomar cuidado por conta de raios, descargas elétricas, porque a gente tem a previsão aí de temporais de curta duração, mas com ventos muito fortes. Bom, essa imagem recuperada de ontem ou de anteontem, não é? Porque é uma imagem da noite do domingo. Da noite e madrugada do domingo para a segunda. Agora eu estou prestando um pouco mais de atenção nela e estou vendo que não é só o carro que aparece no canto da imagem que é jogado contra o pilar e o Fusca, é isso mesmo, um Fusca. Impressionante a imagem, Caio. Sim. Impressionante, não é? Que é empurrado pela força das águas e que vai parar numa piscina, provavelmente de um condomínio, não é? Mas dá para ver, prestando um pouco mais de atenção à imagem, uma moto que também é arrastada pela força das chuvas. E, Renata, quando chove forte assim, é claro que todos nós nos preocupamos com os prejuízos materiais que há. Porque não é fácil perder tudo na chuva, não é? Não é fácil perder tudo num alagamento. Mas o pior da região da Grande São Paulo e das chuvas na região da Grande São Paulo no dia de ontem e também na noite, na madrugada de anteontem, é que houve vítimas fatais. Além de tudo, houve vítimas fatais. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, mais de 10 pessoas perderam a vida por conta dos fortes, temporais que aconteceram na capital. E, Caio, essas imagens realmente impressionam. Uma das vítimas, inclusive, era um motociclista, que acabou se perdendo, a moto foi, e ele também acabou morrendo nestas ocorrências aí por conta das chuvas. Caio, a capital de São Paulo já sofre, há muito tempo quando ocorrem esses temporais, mas eu tenho a impressão de que dessa vez foi muito mais forte as tempestades,
tenho essa impressão. O volume d'água, né? O volume, em poucas exatamente, horas, em poucas horas. foi muito grande. Foi muito grande, então... A discussão é o que fazer para evitar isso, né, Caio? Todo começo de ano nós presenciamos esse tipo de situação. Então, acho que tem os dois lados. Tem a parte da força da natureza, né, Caio? Que muitas vezes não dá pra gente prever. É incontrolável. É incontrolável, mas... Acho que prever até dá. Mas assim... Talvez não exatamente esse volume d'água, não é possível que mas a engenharia... controlar, em muitos casos, não é possível. Não é possível que a engenharia, que a gestão pública não consiga, de alguma forma, minimizar esse tipo de problema. Caio, eu não sei que obra que tem que fazer, imagina São que... Paulo virou uma selva de pedras, né? O escoamento, né, dessa quantidade, esse volume de chuva, ele é muito complicado ao longo dos anos, talvez não se pensou, né, nessa... São obras muito caras, né? Exatamente. Então, agora ficam aí os prejuízos. Eu vi ontem uma cena lamentável de um dos paulistanos que dizia: são 50 anos da minha vida que eu perdi tudo. Em minutos. Eu perdi tudo. E ele estava falando de um estabelecimento que ele tinha, sem contar as pessoas, a quantidade de pessoas que perdeu tudo nas suas residências. E eu duvido muito que, pelo menos, boa parte das pessoas ali tenham seguro, né, dos seus bens dentro da residência. Então, realmente, as pessoas acabaram perdendo tudo nas suas casas, nos seus estabelecimentos, a sua fonte de renda, fonte de sobrevivência. 12h43. Pode voltar para o estúdio, Rafael. As situações, se não idênticas, parecidas aqui em Limeira, eu vou me lembrar de pessoas que perderam tudo mais de uma vez. Em regiões problemáticas aqui em Limeira, pessoas que perderam tudo o que tinham mais que uma vez. Para citar um exemplo, a região do Mercado Modelo, Sim. que hoje, felizmente, não alaga mais. Por conta do piscinão. Exatamente, que foi construído ali perto, né, na antiga sede da banda, foi construído um piscinão, numa região que fica atrás do Mercado Modelo, mas quantas não foram as vezes em que os comerciantes do Mercado Modelo perderam absolutamente tudo o que tinham, não só o estoque. O mobiliário também perderam incontáveis vezes. Isso, felizmente, não tem. A Taila é muito mais nova do que nós aqui. Eu não sei se a Taila se lembra dessas chuvas e desses alagamentos, mas um sopro de esperança é que, numa ação do governo Silvio Félix, se eu não estiver enganado, né? Começou. Eu estou me referindo ao primeiro piscinão, ao piscinão que fica descendo a rua Duque de Caxias, ali no cruzamento com a rua Barão de Campinas. Barão de Campinas. Sim. Ali há um piscinão. E menor, tem um outro na região do né? tiro de guerra, né? É uma obra de contenção, mas o piscinão mesmo foi ali embaixo do tiro de guerra. Exatamente, sim, na gestão do Silvio Félix. Mas foi construída uma, digamos, bacia de contenção, não sei qual é o nome técnico disso, atrás do Mercadão, né? Isso há muitos anos. E o piscinão é uma obra que veio depois, mas, que quem inaugurou foi o ex-prefeito Paulo Radich. Essa obra, ela não foi da própria concessionária, que hoje é a BRK, mas antes era a Odebrecht. Eu não saberia dizer, mas foi no período do governo do Silvio Félix. Foi no período, exatamente. Sim. Agora, se feito por ele ou não me lembro. Eu acredito que ela não foi executada pela prefeitura. Sabe por que eu me lembro muito bem? Marcou muito o plano de publicidade feito pela Foz do Brasil à época. Era a Sandra, assessora de imprensa, junto, se eu não me engano, já era o Tadeu, o diretor da Foz. Não, o Tadeu chega a Limeira depois da cassação do Silvio Félix. Quem era antes do Tadeu? O Sandro Stroik. Exatamente, o Sandro Stroik. E eu me lembro de eles passarem em cada redação de veículo de comunicação da cidade para informar qual era o cronograma das obras, porque causaria um grande transtorno para os motoristas ali de plena região central, não é, Caio? E eu me lembro, ficou marcado, então, olha, teremos obras de contenção, elas são necessárias, vai acontecer isso nesse dia. Então, foi obra, sim, da Foz do Brasil, Caio, não foi da prefeitura. Bom, de todo modo, essas ações resolveram alguns problemas, não todos, né? Então, a chuva não vai vir como veio em São Paulo, mas assusta.
preocupa. Preocupa, né, População. Caio? Mesmo com um risco menor aí de pontos de alagamento no centro da cidade, na região do Mercadão, a gente tem outras áreas críticas ainda na cidade, como a área da Ponte Preta, né? Tivemos um caso registrado na semana passada aqui em Limeira de um carro que foi arrastado por conta da água. É uma área ali que recebeu recentemente um projeto da prefeitura para sinalização e também para um apito sonoro ali que avisaria os motoristas em caso de alagamento, mas mesmo assim, se a chuva vem com muita intensidade em um curto período de tempo, pode ser perigoso, porque antes aí que o sistema funcione, o motorista pode tentar atravessar e é uma situação de risco. Então, a gente tem outras áreas críticas na cidade, a região ali da Barroca Funda, próximo ao Nova Europa, existe uma rua lateral ali, a rotatória da Barroca Funda, que sempre registra alagamentos. Então, a gente tem ainda áreas na cidade que causam uma preocupação porque tem potencial para alagamento, mas pelo menos de acordo aí com as previsões do Instituto Climatempo, a gente deve ter temporais aí com uma duração um pouco mais curta, com menos intensidade de água, mas com ventos fortes. Então, ainda assim, é importante tomar cuidado e ficar alerta, né, Caio? 12h47, nós conseguimos começar o Educadora Meio-Dia de hoje quase no horário, o que já é um progresso a ser comemorado. Muito bem, Caio Parabéns. Bortolã. Muito obrigado. É uma luta diária aqui com o Ivan Schutzer da Canhota, um homem tão culto, tão inteligente, um apresentador gigantesco, não é? De audiência igualmente gigantesca nos seus programas, mas o Ivan tem um pequeno defeito. Ele não sabe ler hora no relógio, nem de ponteiro, nem no relógio Ele digital. se perde um pouquinho, né? É que o papo O problema- vai bem no colóquio, O problema né, do Caio? Ivan Schutzer é o não uso do relógio. Mas o colóquio vai bem, então o papo vai andando, a gente sabe. É um programa que envolve mais uma discussão na hora, né, Caio? Na hora que vocês vê, o tempo voou. Nós nos emocionamos, É. né? Um programa emocional acima de tudo, antes de tudo. Aliás, eu acho que nós podíamos nos cotizar para dar um relógio para o Ivan Schutzer no aniversário dele. Dá tempo ainda, porque não é no primeiro semestre o aniversário do Ivan. E eu vou pedir a participação da nossa audiência. Hoje nós estamos transmitindo no rádio, no AM 1020 da Educadora, no portal educadora.am. Quem quiser nos ver, estamos no portal educadora.am e estamos no aplicativo da Educadora. Se você não baixou, baixe, é de graça na lojinha do seu celular, e no YouTube, o canal de vídeos da Educadora. Hoje nós não estamos no Facebook, é no YouTube, canal de vídeos da Educadora, ou então você digita no computador educadora.tv. 12h49. Eu queria pedir a colaboração das pessoas com receitas caseiras, se for o caso, porque eu tô com o nariz entupido, uma narina. Nós temos médicos que ouvem esse programa, temos profissionais da área da saúde que ouvem esse programa, mas eu confio muito em receitas caseiras. Eu tô com uma narina entupida há quase uma semana e tô tomando tudo que é remédio que se possa imaginar. Coristina, Naldecon, Tilenol Sinus e Você nada não pinga da narina desentupir. Pinga o quê? Pinga um remédio. amarelinha ou Usa algum branquinha? spray? Naridrim. Naridrim? Naridrim. Ah, é? É. O Rafael tem Naridrim? Mas dizem que esse remédio que você pinga na narina pode afetar o coração. Eu já ouvi essa história. Tem Caio, fundamento? Não. Olha, Médicos vou ser bem sincera. na audiência É me claro que a ajudem. gente não pode estimular a automedicação, né? Sim, claro. Claro, a gente não pode, mas eu vou te falar uma coisa. Eu acho... Não sei, Caio, eu prefiro respirar. Não, Eu Caio, esses respiro. remédios Eu acho que não aí, eu olha, acho que não é de fundo alérgico. Eu acho que é esse meu resfriado, né? É porque a idade vai chegando. Semana Não. passada eu tomei chuva. Ô, Caio, o nariz fica trancado, né? Tô com termo o que a nariz gente fala. trancado há uma semana. Naridrim, uma narina só, né? Sorine, só que são remédios aí que viciam, né? Eu Uhum. tive uma fase de querer ficar pingando, hoje eu não uso mais, porque ele dá uma sensação de bem-estar, assim. Você pode usar um pouquinho. Ou um sorinho fisiológico, mas aí dá trabalho, né? Tem que ter um sorinho, tem que ter algo para pingar, enfim. Não, mas o que Compra eu o quero Naridrim, são mas não vicia soluções nele, ué. caseiras dos nossos ouvintes que me ajudem a sair desse Rinossoro, lembrei agora do rinossoro. maledeto resfriado. Então, participe pelo 992225124, o WhatsApp da Educadora, se puder, né? Me ajude, me oriente. Tem tanta mulher na audiência desse programa, se puder, 992225124. Participe, porque a voz fica ruim, a respiração fica ruim, não é? E eu acho que é um período, inclusive, que a gente, em função de
chove, entra no ar-condicionado, não é isso? Sua, porque está fazendo calor. Então, inegavelmente, a gente fica mais propenso a gripar, né? Ou pelo menos a pegar um resfriado como eu. Se você tiver alguma saída, por favor, me apresente essa saída, me ajude. Faz quase uma semana que o nariz está entupido. 12h52, o Educadora Meio-Dia é um oferecimento do Café Kill, o melhor café do Brasil, da Alecardo, Alexandre e Ricardo, que compra o que não serve mais, que fica acumulado aí no fundo do quintal da sua casa, 3404-9393. Ligue para a Alecardo compra e retira na sua casa. Da Agnaldo Eletrônica, o eletroeletrônico que parou de funcionar, a Agnaldo Eletrônica conserta, faz funcionar novamente. A Agnaldo Eletrônica, da Rua Tiradentes, 1075. 12h52, daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar de Câmara Municipal e das polêmicas da Câmara. Vereador da base parece que vai assinar a CPI dos transportes. Alguns vereadores andam insatisfeitos com o secretário Rodrigo Oliveira, com a arrogância, com a prepotência, com a autossuficiência do Rodrigo Oliveira, como se isso fosse alguma novidade. É um secretário absolutamente incontrolável. O prefeito de Limeira não tem ascendência sobre o secretário da Mobilidade Urbana. O prefeito de Limeira não consegue controlar o secretário da Mobilidade Urbana. O prefeito de Limeira manda e o secretário da Mobilidade Urbana não faz. A que ponto chegamos? O prefeito Mário Botion perdeu completamente o controle sobre o secretário municipal da Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira, que é uma espécie de prefeito, além do prefeito. Ele faz tudo da cabeça dele. Ele faz tudo como ele quer. Ele não respeita a hierarquia. E não dá para aceitar esse tipo de coisa. E, por fim, uma declaração do José Roberto Bernardo ontem de que teria um diploma que não tem. Foi em plenário, Caio. Em plenário. Nós temos a gravação, né? Temos. Nós não vamos exibir agora. O José Roberto afirma em plenário, num embate, num princípio de discussão com o vereador Marco Xavier, que tinha um diploma que não tem. Mas é daqui a pouco, depois do intervalo, 12h54. Até já. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Muito mais que rádio. Educadora. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. No portal da Educadora, informação em tempo real. Acesse educadora.am. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. Mês do Consumidor Casas Bahia. E as pessoas me perguntam: Rick, como eu faço para economizar? Deixa eu te falar uma coisa. Bom negócio é oportunidade e oportunidade passa. Se você quer pagar mais barato, é agora. Vai na Casas Bahia. Pegou a visão? Tem smartphone J2 Core com tela 5 polegadas por apenas R$ 699. É isso mesmo, J2 Core com tela 5 polegadas por apenas R$ 699. Mês do Consumidor Casas Bahia. Vai lá.
na loja, no site e no app. Hashtag Vem Nessa Onda. Educadora, muito mais que rádio. É a Semana do Consumidor na Havan. A loja mais amada do Brasil cortou os preços e todos os setores estão em 10 vezes, sem entrada e sem juros. Varal de chão com abas Slim de R$ 69,90 por apenas R$ 49,99. Escorredor de louça só R$ 29,99. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Na próxima semana inaugura a loja Van de número 122 em Mogi Mirim, São Paulo. Em março, Limeira atingiu o maior consumo de água dos últimos 6 anos. Se cada morador de Limeira ficasse 1 minuto a menos no banho, seria possível economizar uma piscina olímpica por dia. Você ouviu? Só 1 minuto a menos. Em um ano, esse volume chegaria a 1 bilhão de litros de água economizados, ou o suficiente para abastecer Limeira inteira por um mês. Sim, 1 minuto a menos no banho é o mesmo que água para Limeira inteira por um mês. Não vacile, tome banhos mais rápidos, reaproveite, economize. Aquele 1 minuto faz toda a diferença. BRK Ambiental. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora, compromisso com o povo, compromisso com a verdade. Educadora, muito mais que rádio. Vem nessa onda. O Savenhago traz pra você a promoção mais fantástica da história. Milhares de produtos foram negociados para oferecer preços ainda mais baixos. E o melhor, em todas as seções. Cebola nacional quilo 2,95. Pagando com o cartão Savenhago 2,75. Abacaxi pérola unidade 3,98. Repolho verde quilo 2,78. Parcelem até 3 vezes no cartão Savenhago. No Savenhago é muito mais barato. Compre também pelo site. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Os temas locais em pauta. Educadora Meio-Dia. Meio-dia 59 minutos, nós estamos de volta ao vivo em quase todas as plataformas. Estamos transmitindo pelo YouTube com imagem, canal da Educadora no YouTube, é educadora.tv. Nós hoje não estamos transmitindo o programa no Facebook, na rede social Facebook, mas se você quiser ouvir e ver o programa é pelo portal educadora.am, que você consegue nos ouvir e ver pelo aplicativo da Educadora, do ícone vermelho, e também pelo Facebook. Pelo YouTube. Pelo YouTube. Eu tô com um jingle da Havan na cabeça. Na van, o careca fica, tá pirado. Luciano Hang, uma das figuras mais importantes da campanha do presidente Bolsonaro, dono das lojas Havan e que entrou na lista dos bilionários da Forbes. Inaugura por esses dias a 122ª loja da Havan, a Havan que fica em Limeira, a loja de Limeira, no Shopping Limeira, muito próximo de onde nós estamos agora, e ao lado da rodovia Anhanguera. O Egberto da Vila Castelar pede para que nós não demos trégua ao governo Botion, mas ninguém está dando trégua a governo, a político nenhum, a governo nenhum, a prefeito nenhum, né? Ah, acredito que não, Caio. Estamos aí fazendo o nosso trabalho. Ele pede para dar trégua para não ou ele darmos... questiona? Pede para não dar trégua ao governo Botion. Não será dada. A Maria Inês diz o seguinte: Caio, pegue várias folhas, ferva, deixe um pouco quente e faça inalação. Pode ser numa bacia, faça na hora que for dormir, é muito bom. Ela só não diz quais folhas, né? Folhas do quê, né? Folhas do quê? Porque aí eu posso sim tentar ferver essas folhas. Será que não é hortelã? Inalar. Não. Ela só não completou aqui dizendo quais folhas. E o David, assessor do Cleiton Silva, falou: Nani, fala pro Caio tentar o Buzonide. Buzonide. Mas aí é um remédio, né? Acho que já não é uma solução caseira, né? Pelo nome. Não. Passa longe de ser uma solução caseira. 1h01 nesta terça-feira. Vamos começar
a falar de Câmara Municipal por uma possível decisão do Anderson Pereira de assinar a CPI dos transportes. Exato, Caio. Bom, ontem era o assunto nos corredores da casa e fui falar com o Anderson. Conversei com ele ontem e hoje também ele falou com a educadora, disse que está muito propenso a assinar, citou até esse termo, que não deve haver outro caminho e por quê? Diz que ele está sendo pressionado por seus eleitores e principalmente dentro da sua base religiosa, o seu nicho eleitoral. O Anderson, como todo mundo sabe, é um vereador ligado à Assembleia de Deus, aqui de Limeira. É um vereador evangélico e, segundo ele, Caio, há muitas reclamações em relação ao transporte coletivo entre os membros da igreja. Então, ele disse que deve assinar hoje. De base evangélica, não é? O eleitorado dele está na Igreja Assembleia de Deus. Exatamente. E aí, quando ele fala, estou muito propenso... parte do eleitorado, né? Porque normalmente quando você faz esse tipo de colocação, o vereador, o político, de uma maneira geral, que tem base evangélica, ele refuta, né? Ele diz, não todos os meus votos estão na Assembleia de Deus, ou na Cruzada, ou na Igreja Universal. Alguns dos meus votos estão, mas eu trabalho em outras áreas, em outras regiões. Mas evidentemente que tem muitos votos saídos da sua igreja, da igreja na qual ele foi batizado, é o reduto eleitoral dele, não é a igreja que ele frequenta. Caio, e por que essa ponderação, né? A leitura que eu tenho, e com certeza é de vocês também, é a leitura óbvia. O Anderson Pereira, ele é vereador da base aliada do prefeito Mário Botion, e a assinatura dele significa 7ª, ou seja, Anderson assinando, a CPI será automaticamente instaurada. Então a assinatura dele tem um peso maior até do que as outras, porque ele vai bater o martelo. Se ele assinar, a CPI será instaurada, né? E a gente sabe todo o trabalho que tem sido feito nos bastidores por aliados do prefeito para que a CPI seja sepultada, né? Aliás, essa CPI está sendo ensaiada desde o início da intervenção em 2017 e nunca sai do papel. Agora ganhou um pouco mais de força. O Anderson ainda não assinou, mas disse que à tarde deve assinar. Estamos acompanhando, então. Pois é, Caio. Se o Anderson assinar, ele pode alegar depois que assinou por engano, como fizeram o José Roberto, no caso do Anderson, não. E o Wagner Barbosa? No caso do Anderson, não. No caso do Anderson, não. Até porque ele acaba afirmando ao jornalismo da educadora que ele está ponderando assinar o pedido de abertura de CPI. Então ele está fazendo algo muito consciente. Se ele entrar no documento e aparecer a assinatura dele, né, Caio? Não pode ser por acaso, até porque ele já se antecipou. Ele disse, estou propenso, pondero esta possibilidade sim, esse deve ser o caminho, por conta até da orientação dos líderes religiosos dele e também do nicho eleitoral dele, né, da base eleitoral dele, que é, em sua maioria, os fiéis da igreja onde ele participa. Então, ele deve estar se sentindo pressionado, né? Muitas pessoas devem estar questionando o vereador, que é como deve ser feito também, em relação a todos os vereadores, a todos os representantes da população, e ele deve estar neste momento, segundo informou a Nani, ponderando esta possibilidade. Vamos acompanhar assim até a tarde, como fizeram Wagner Barbosa e José Roberto, que alegaram erros, equívocos, caneladas, né, dos seus assessores, algum dos 6 vereadores que assinaram até aqui, que são Cleiton Silva, Constância Félix, Vaguinho Santa Luzia, Marcelo Rossi, Carolina Pontes e... Marco Xavier. Isso. Algum deles pode, neste momento, retirar a assinatura? Não, Caio, não pode, porque foram, como a Renata falou, foram assinaturas conscientes, né? No caso do Zé Roberto e do Wagner Barbosa, aliás, essa questão... Sim, mas ele pode mudar de ideia. O vereador pode assinar, mudei de ideia, não quero mais manter a minha assinatura lá. Isso foi discutido em plenário, né? Assinou, dá para desassinar? Nem sei se existe esse verbo, viu, Caio? Na verdade, no caso dos dois, eles nunca declararam que eram favoráveis à CPI. Assim que assinaram, imediatamente a sua assessoria já emitiu uma nota ali na Câmara, um ofício que estava... foi um erro, foi uma confusão. Então, assim, Caio, isso nunca aconteceu. Você deixa a sua assinatura lá, de repente você desassina. É diferente de quando... É diferente os casos. Quando a Nani disse que essa CPI do transporte ela estava sendo ensaiada há muito tempo. Minha pergunta, Renata, desculpa te interromper, mas a minha pergunta é objetiva. O vereador pode mudar de ideia?
Aquele que assinou. Depois que assinou? Vou voltar a citar os exemplos do Wagner e do Zé Roberto, que evidentemente não assinariam porque estão alinhados com o prefeito, mas que alguma confusão, alguma bobagem de algum assessor fez com que os nomes deles aparecessem no painel e depois eles pediram para que os nomes fossem retirados, o que parecia normal por parte deles. Agora, algum outro vereador pode assinar e depois mudar de ideia? Caio, essa é uma pergunta que nós devemos fazer ao jurídico da Câmara. Entendemos que não, porque já foi assinado de forma consciente. Ah, mas eu desisti porque aconteceu. Não, eu não acredito que isso possa acontecer, mas é claro que a confirmação ela deve ser feita pelo jurídico da Câmara, no caso, Valmir Caetano. Eu acabo de receber informação aqui, Caio, que no caso do Wagner Barbosa foi diferente porque ele assinou na quinta-feira e só na sexta ele retirou. Também é uma eu já outra recebi situação. aqui que só não pode retirar a 7ª assinatura. Os outros vereadores poderiam porque não seria a 7ª. Então, e a do Wagner, Olha que loucura, ela gente. já foi ratificada a retirada? Sim, ontem o Wagner Barbosa fez um ofício, aliás, muito longo. O Jorge de Freitas... Explicando o equívoco. Não assinatura, não é? E aí, foi até pedido um parecer do jurídico, daí o jurídico fez um parecer muito longo também, fundamentando que é possível retirar a assinatura, mas se baseando no quê? Como a Renata falou, num equívoco. Ah, eu assinei errado, dei um clique no sistema e não queria. Então, a base do Wagner foi equívoco. Agora, um vereador vai lá, assina conscientemente, aí, de repente, ele acorda e não tem mais vontade de ter uma CPI. Eu caio. Desculpa, é ridículo. Mas é uma questão muito confusa, né? Porque qualquer vereador pode assinar, se arrepender depois e alegar que foi um equívoco por conta da assinatura eletrônica. Tá fazendo essa questão. Da minha pergunta, não é? Sim. Porque qualquer vereador pode, a qualquer momento, não querer mais assinar. E aí ele pode apresentar qualquer desculpa. Inclusive já consultamos. Para não usar o termo desculpa, para usar qualquer justificativa. Né? Bom, aí seria a piada do ano, né? Você assina uma CPI, fica 3 semanas com a CPI assinada, e daí de repente você não quer mais assinar, daí você não vê problema nenhum mais, né? Atenção, 1h09, notícia de última hora, acaba de morrer uma das figuras mais nefastas do futebol no Brasil e da política no Brasil. Nós temos falado de mortes de pessoas boas e de pessoas importantes para a nossa história, para a nossa música, para a nossa cultura. Né? Nesse ano morreu Marciano, ontem morreu Demétrios, cantor do hit No Ritmo da Chuva. Perdemos Bibi Ferreira, perdemos Ricardo Boechat, perdemos Wagner Montes. A memória pode me trair. Sobre outras mortes representativas, mas acaba de morrer o ex-presidente do Vasco da Gama, repito, uma das figuras mais nefastas do mundo do futebol, não que o mundo do futebol seja lá um ambiente dos mais, digamos, saudáveis, né? Eurico Miranda. Eurico Miranda tinha 74 anos, havia dado entrada no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, com complicações desde o início da manhã, e não resistiu. Foi o dirigente mais icônico da história do Vasco da Gama. Morreu no Rio de Janeiro, Eurico Miranda. Em instantes, esta é a foto do Eurico Miranda. Mais informações no portal educadora.am e também no Facebook da Educadora. Morreu Eurico Miranda, uma das figuras mais nefastas, mais venenosas, mais daninhas do futebol brasileiro. Eurico Miranda, dirigente do Vasco da Gama. Tenho cá minhas dúvidas que o Eurico vai para o céu. Como católico, eu sou obrigado a acreditar no perdão, não é? No arrependimento e no perdão, não é isso? Mas eu não sei não se o céu é o lugar do Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco da Gama. Aliás, tenho certeza que não é. 1h10, o Tayla Ramos e o Hélder do Táxi, que afirmou nesse programa que votaria, que assinaria a CPI. Onde está o Hélder agora? Qual é a posição do Hélder nesse momento? Né, Caio? Porque se o Hélder assinar, a assinatura dele seria a 8ª para a abertura da CPI dos transportes na Câmara Municipal de Limeira. Pois
Pois é, Caio, mas apesar da declaração que ele deu aqui ao vivo à Educadora, até agora nada, viu? Na verdade, Helder não assinou ainda a CPI agora, enquanto o Anderson afirma, né, como afirmou o jornalismo da Educadora, que pensa ainda, que avalia se assinaria de fato a CPI. Se o Helder assinasse como prometeu, já teria aí as 7 assinaturas necessárias para a instauração do inquérito, mas tenho minhas dúvidas, viu, Caio? Duvido muito que isso aconteça, porque também está aí na base do governo o vereador Helder. O que acontece, Renata Reis, 1h11, é que há uma movimentação do prefeito, dos homens do prefeito, junto à Câmara Municipal, para que a CPI não saia. Sim, Caio, e isso existe há muito tempo, tanto que essa CPI ela é ensaiada há muito tempo. Você tinha perguntado, inclusive nós transmitimos a pergunta ao jurídico da Câmara e aguardamos a resposta, né, se pode ser retirada a assinatura ou não. Acho que existem situações bem diferentes. Quando havia um ensaio de CPI do transporte, né, havia ideia e daí havia aí uma articulação nos bastidores. Você vota, você assina. É diferente quando você está no bastidor e fala, vou assinar, mas depois desiste de assinar, não está oficializado, né, Caio? Agora, eu acho muito complicado se algum desses vereadores que assinaram desistir. Para o Renata, ontem há um inconformismo geral com o fato da 7ª assinatura ter sido retirada, que é a do Wagner. E tem um grupo de vereador que até estuda, um grupo de vereadores... Mas em se tratando de Wagner Barbosa, uma confusão desse tipo não me parece... Não me parece tem um grupo impossível. de vereadores que querem entrar até com... Estão estudando, né? Esse grupo está estudando até de entrar com um mandato de segurança na justiça, porque o Lemão da Jeová Rafá, o Wagner fez o pedido para desassinar. Disse que foi um equívoco, Retirar a assinatura. Retirar. E o Lemão, a mesa diretora, com o aval do Valmir Caetano, com o aval do jurídico, chancelou isso, permitiu que a 7ª assinatura fosse retirada. E está uma discussão muito grande lá, porque diz que o regimento é omisso. O regimento não trata de desassinaturas, de assinaturas retiradas. Então, como é que se decide isso? Você fez uma pergunta e abriu uma discussão aqui. Talvez ninguém tenha essa resposta. É o entendimento do Valmir. Agora, o que diz o regimento? Ontem, os vereadores afirmaram que o regimento é omisso em relação a quando o vereador dá para trás, né? Recua. Então, sim, mas me parece possível que um vereador mude. Eu não conheço o regimento interno da Câmara Municipal, que é o regramento da Câmara Municipal, mas me parece possível que um vereador mude de ideia. E em se tratando do Wagner Barbosa, vou repetir, me parece muito possível que ele tenha feito uma lambança. Não, mas ali ele não mudou de ideia. Ali foi a assinatura errada da assessora dele. Exatamente. Não foi o Wagner que mudou de ideia. Quando eu digo foi uma lambança do vereador, é porque o vereador é quem escolhe os seus assessores e dá atribuições aos seus assessores e dá até alguns poderes aos seus assessores. A assessora ou assessora, não sei se foi mulher ou homem, que colocou o nome do vereador como assinante. Também não sei se é correto chamar de assinante de uma CPI, mas suponho que não esteja tão errado assim. Se o assessor ou se a assessora coloca inadvertidamente o nome do vereador, é porque alguma liberdade é conferida, alguma autonomia é conferida a esse assessor, ou não. Com certeza, né? Caio. Isso quer dizer que o vereador confia no assessor ou na assessora, não é isso? Exatamente, Caio. Então, ele responde também pelos atos dos assessores. Óbvio, deve responder pelos atos dos assessores. Afinal de contas, de quem é a assinatura? Do vereador. Do vereador, é só ele que pode responder. Então, se ele deixou a responsabilidade para assessor, qualquer erro, não importa, é o vereador que vai responder. Agora, Caio, a informação aqui de que o Wagner Barbosa só retirou a assinatura depois que o jornalismo da Educadora questionou o gabinete dele. E uma outra indagação feita aqui, que é importante até para reflexão, e se o vereador votar errado uma lei depois que aprovou? E aí? Vai retirar o voto dele? Não pode. Ou então uma cassação não pode. De um prefeito. Pois é. Bom, um ouvinte que não se identifica diz que é taxista, tal e qual o Helder do táxi. O Anderson Pereira alega que o seu reduto eleitoral, que é a Igreja Assembleia de Deus, os fiéis da Igreja Assembleia de Deus, o pressionam para que ele assine a CPI dos transportes. Mas o Helder do táxi, que tem junto aos seus colegas taxistas também uma espécie de reduto,
eu imagino que os taxistas votem no Hélder, ou tenham votado no Hélder. Tem, segundo esse ouvinte que não põe o nome, o Marcelo, a categoria a qual pertence o Hélder também estaria indignada com a posição do vereador que prometeu assinar e não assinou. Olha só, Caio, você está vendo? Pode ser que tenha vereador que não preste, que pode até que subestimar. não ouça suas bases, exatamente. Né? A opinião pública, Caio, ela está atenta, sim, aos passos dos vereadores, principalmente nessas questões aí que estão no auge, né? Como no caso a CPI do transporte. Aí tem até aqui a assessoria do Dr. Marcelo Rossi, diz o seguinte, que o Hélder não quer dar resposta nem de um requerimento para outro vereador, e o Dr. Marcelo Rossi teve até que fazer um ofício para o presidente para obter uma resposta de um requerimento sobre o transporte do Hélder do táxi. Então, 7 chaves, né? Então você vê. Nossa, que tem de tão precioso nesse requerimento. Ô, Caio, olha só, o regimento interno ele é bem sucinto. O regimento diz: quando tiver 2/3, ou seja, 7 assinaturas, a CPI está automaticamente instalada. Portanto, uma vez Wagner assinando, a CPI estava instalada. Pois é, mas no entendimento do Valmir Caetano, que é o jurídico da Câmara, a assinatura dele poderia, como foi, Caio, a verdade é o seguinte, ser retirada, não é? A verdade é o seguinte, o regimento... Qualquer contestação só cabe na justiça. Caio, a verdade é o seguinte, na Câmara Municipal é assim. Quando tem uma mesa diretora, vale um regimento. Quando tem outra mesa diretora, vale outro regimento. Quando tem um assessor jurídico, vale um regimento. É assim, a gente vê os processos aí de abertura de comissão processante. Ora eles se apegam numa lei, ora eles se apegam em outra, ora tem que ter chancela de vereador, ora não tem. Então é isso, Câmara Municipal é isso. É o samba do crioulo doido. Posso falar isso, Caio? Não vou ser aí... Não deveria ser, né? O samba do crioulo doido. É isso. A Câmara dança conforme a música, o regimento vale conforme a música. Vereador, só tem 2 atribuições. Toda vez eu repito esse mesmo discurso aqui. Não tem uma terceira atribuição, tem 2 só. Fiscalizar o Poder Executivo e propor leis que não onerem o município. O vereador não tem uma terceira atribuição. Propor leis que não onerem o município e fiscalizar o executivo. Essa Câmara fiscaliza o prefeito? Não fiscaliza. Essa Câmara está muito alinhada com o prefeito. Tudo que o prefeito manda para a Câmara é ruim? É evidente que não. O prefeito acerta e erra, como qualquer um de nós. Aqui desse programa, por exemplo, é um programa de jornalismo de opinião. Nós acertamos e erramos, não é? A gente tenta acertar mais. Mas de vez em quando a gente erra também. E reconhece o erro e pede desculpas pelo erro. O vereador tem de fiscalizar o prefeito. Por que o prefeito vai fazer tudo errado sempre? Não, é evidente que não. Mas porque de vez em quando o pedido do prefeito pode não ser o melhor para a cidade. Então, sistematicamente votar contra o prefeito também não é o jeito mais inteligente de fazer. Mas votar sempre com o prefeito, ter um alinhamento que esses vereadores mostram ter. Minha gente, não interessa se o Ministério Público está investigando o transporte coletivo aqui de Limeira. Os vereadores também têm de investigar. O prefeito fez, por sugestão do atual secretário da Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira, uma intervenção no transporte coletivo. E prometeu em campanha que iria abrir a caixa preta do transporte coletivo, que não abriu. E não explicou direito as razões e os porquês dessa intervenção. É evidente que a CPI do transporte tem que sair. É evidente. É cuidar do interesse público. É cuidar do interesse coletivo. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, o interesse público vem em primeiro lugar aqui em cima, ó. Tô mostrando a minha mão. Nessa escala, primeiro o interesse do povo, primeiro o interesse coletivo, depois qualquer outro interesse. O povo de Limeira tem direito de saber da intervenção, as razões e os porquês, o que foi feito, como foi feito, como está sendo conduzida. Os vereadores têm de investigar. É uma das 2 funções que vereador tem: fiscalizar
o trato do dinheiro público. Com isso eu estou dizendo que há alguma irregularidade? Não. Mas eu estou afirmando que hoje o município de Limeira, leia-se, o cidadão gasta mais dinheiro com a intervenção no transporte coletivo do que na época gastou com o subsídio. Ou será que as coisas mudaram tanto? Na época da concessão do subsídio, o que bateram no Paulo Radiche, o que apanhou o Paulo Radiche, eu inclusive, aliás, eu corto na própria carne. Na época eu critiquei o meu irmão, que era vereador. Por quê? Porque a concessão do subsídio não foi feita de maneira transparente. Havia alguma irregularidade? No meu modo de entender, nem havia. Havia uma justificativa até plausível, mas a coisa não foi feita de maneira que era transparente. Para cobrir gratuidades, tá? Mas E o Mário Botion, então comentarista do programa e não prefeito, também desceu a lenha no Paulo Radiche na época. E agora, além de subsídio, ainda tem verbas complementares, que dá quase o mesmo valor do subsídio. Não, paga-se hoje o teto do subsídio que os senhores vereadores aprovaram, além dessa tal verba complementar. Então, se o município gastava, me perdoem pela imprecisão com os números. O Bruno, aliás, votou contra o subsídio, né, Caio? O Bruno, que eu cobrei aqui publicamente. Mas ele votou contrário. Votou contrário ao subsídio, sim. Quando eu falo do meu irmão e de cortar na carne, é porque eu não me furtei de cobrar o Bruno publicamente. Poderia ter feito, não é? Como, infelizmente, tanta gente faz, não é? Você passa pano, você passa ao largo do tema, você não aborda o tema, né? Porque, puxa vida, eu vou abordar um tema que tem um voto que será o voto do meu irmão, que pode ser um voto favorável, que não foi, não. Nós falamos do tema. E o Bruno votou contrário. E por conta disso foi retaliado pelo senhor Paulo Radiche, prefeito de então, pelos governistas de então. O Bruno votou pelo interesse coletivo e foi retaliado. O subsídio foi concedido e hoje nunca se pagou tanto subsídio como paga-se hoje. O Mário Botion sabe que é verdade. Que ele não pode questionar que hoje ele paga, porque passou na Câmara, o subsídio no teto e paga mais o que chamam de verbas complementares. E por que ele faz isso? Para botar dinheiro no bolso dele? Eu tenho certeza que não. Ele faz isso para manter o ônibus circulando. Ônibus velho, ônibus que quebra, que dá problema. Com goteira. Mas pelo menos o ônibus está circulando. E nesse aspecto eu acho que o prefeito tem razão. O prefeito tem de se desdobrar para garantir que o povo tenha pelo menos o ônibus velho, ruim, com goteira, mas circulando. Então, aos senhores vereadores, essa CPI dos transportes teria de ter 21 assinaturas. E não 6, ou 7, ou 8. Teria de ter 21 assinaturas. Mas o Ministério Público já investiga. Então, os senhores vereadores, a partir desse momento, então não fazem mais nada, mirem-se no exemplo do Ministério Público e investiguem também. Não há Caio, problema são nenhum. investigações diferentes. Comissão a Câmara é uma casa parlamentar política. de inquérito pode dar em absolutamente nada. Não, viu? E quem quer comparar a investigação de Ministério Público com a investigação da Câmara? Para, isso é muito amadorismo. Até porque quando a Câmara quer, ela investiga mesmo quando o assunto já está no Ministério Público. Exato, né? Fundamental é que se diga que uma investigação pode concluir que não houve nenhuma irregularidade. Claro, com certeza. Percebam, olha, eu tô ficando velho e cansado e com a narina entupida, mas eu tô dizendo que possivelmente não haja, no aspecto moral, nenhuma irregularidade. Eu acho que fazer a intervenção no transporte coletivo foi uma bobagem, né? Eu acho que o Rodrigo Oliveira é um secretário fraco, ruim, despreparado, não deveria ocupar o lugar que ocupa. O que mais que eu acho do Rodrigo Oliveira? Arrogante, prepotente, se acha mais importante do que de fato é, né? Grosseiro às vezes. E é um secretário do qual o Mário Botion perdeu o controle. O Mário Botion não tem controle sobre o Rodrigo Oliveira. Nas poucas vezes em que eu conversei com o Mário Botion nesses 2 anos, e foram 2 ou 3, e eu conversei com o secretário da Comunicação uma vez em 2 anos e pouco, eu fiz um pedido apenas: que os secretários falassem
a educadora. O Rodrigo Oliveira não fala, bate o pé e pronto. E o prefeito não é firme o suficiente, não tem pulso, nesse caso, para obrigar, e o termo é obrigar, o secretário a conceder entrevista a um veículo de comunicação, que afinal de contas são os olhos e os ouvidos da população. E o Mário Botion sabe disso e não tem controle até porque são sobre o Rodrigo Oliveira. São pagos com dinheiro público São e têm funcionários obrigação públicos. de passar informação pública, sim, senhor. São funcionários públicos. O Rodrigo Oliveira é funcionário público. Agora, tudo isso que eu disse do Rodrigo Oliveira não vem acompanhado de nenhuma acusação no aspecto moral, né? Eu acho que esse governo vai mal, dá caneladas, faz uma série de erros, mas eu estou convicto, pelo menos por hora, de que é um governo honesto. E do secretário Rodrigo Oliveira, eu já disse aqui e vou repetir. O Rodrigo Oliveira me parece trabalhador, limitado, e até por ser limitado, tem de ser muito trabalhador mesmo, para compensar as limitações que tem com o trabalho. Então me parece ser um secretário trabalhador e me parece ser um secretário honesto. Vou repetir, limitado, arrogante, prepotente. Acha que é mais importante do que efetivamente é. Mas eu não posso dizer que ele não trabalhe, ele é trabalhador. E também não posso dizer que ele seja desonesto ou mau caráter, coisa que eu tenho certeza que ele não é. Eu conheço, inclusive, o Rodrigo há muito tempo. Eu conheço a família do Rodrigo, então, imaginando e afirmando que alguém que é filho de Jairo Oliveira, saudoso Jairo Oliveira, o fruto não cai longe do pé, né? Um homem de bem, tem também um filho de bem, mas com limitações, enquanto secretário. E com um comportamento que não merece ser aprovado. No aspecto moral, evidentemente que não. Mas no aspecto do dia a dia. Um funcionário público que não dá satisfação do seu trabalho para o mais importante veículo de comunicação de Limeira por uma questão pessoal, porque não quer. E o prefeito não tem pulso para determinar que ele fale. E que responda às perguntas. Porque apresentador de programa jornalístico tem de perguntar perguntando. Seu beabá, pergunte perguntando. O prefeito veio aqui outro dia, a Renata Reis, a Nani Camargo e o Ivan Schutzer perguntaram perguntando. Não fizeram uma calorosa recepção ao prefeito, oferecendo para o prefeito chá e bolachinha. E lendo ali, na lauda que estava pronta, com as perguntas prontas, as perguntas que o prefeito gostaria de responder. Nós perguntamos perguntando. E o prefeito foi muito bem. Eu tenho certeza que o prefeito saiu daqui convicto de que a melhor maneira de ser entrevistado é do jeito certo. Do jeito que se propõe muitas vezes em outros lugares, a audiência percebe que, tem alguma coisa errada aí. Tá muito amistoso esse tom. É uma entrevista, afinal de contas. Então, Nani Camargo, me parece que até a insatisfação demonstrada pelos vereadores ontem com relação ao secretário tem muito sentido. Caio, realmente tem sentido, inclusive uma moção de protesto contra o secretário foi protocolada pela Carolina Pontes, teve assinatura aí dos vereadores da oposição, Cleiton Silva, Marcelo Rossi, Constância Félix, Vaguinho e Marco Xavier, e justamente por conta dessa postura do secretário, né, Caio? E quando ele fala de desdenhar a Câmara, né? E quando ele fala da CPI de forma grosseira em relação à atividade que é inerente ao vereador. O secretário só desdenha da Câmara, só desdenha da imprensa, quando o prefeito não tem, que o chefe dele não tem controle sobre ele. Pois é, o prefeito tem que falar, toma cuidado com o que você fala, porque Exatamente. a voz do secretário, eu acredito que é a voz do governo, né, Caio? É evidente, assim que funciona. ele representa nas ruas, ele representa o prefeito. Caio, algo que foi muito interessante que foi falado ontem e precisa ser reproduzido, que é o seguinte: quem foi eleito foi o Mário Botion. Sem dúvida. Eleito em primeiro turno. Eleitos foram os vereadores. Sim. Foi a população que colocou, bem ou mal, na atuação deles dentro da Câmara de Limeira, alguns,
Eles têm legitimidade. Eles têm legitimidade. Mesmo que o Mário Botion, então o Mário Botion, como prefeito, ganhou a eleição com os votos que recebeu. Mário Botion. Eu não sei, na composição da Câmara eu preciso olhar, mas provavelmente, vou citar de novo o caso do Bruno. Em 2012, o Bruno foi o 13º candidato com mais votos em Limeira. E ficou na suplência, porque era candidato do PMDB. Então, na Câmara Municipal, muitos vereadores naquela oportunidade, Junegão, Dinho, alguns outros vereadores que a memória agora está falhando, mas assumiram cadeiras em função do tal coeficiente eleitoral, né, que mesmo com menos votos, como aconteceu em Brasília agora, né, o Eduardo Bolsonaro, a Joyce Hasselmann levaram a reboque 50 candidatos que não tiveram tantos votos, mas isso não tira a legitimidade da eleição de cada um dos 21 vereadores. Exatamente, Caio. Eles sim foram eleitos, bem ou mal. Tem sim que ser pressionados, tem sim que ouvir o povo, não só ouvindo a sua base, porque depois chega ano eleitoral e a população vai sim medir a atuação deles. E o secretário Rodrigo Oliveira, ele é só um convidado. Ele é um nomeado do prefeito Mário Botion. Então, ele e outros que pensam como ele precisam sempre ser lembrados que os eleitos foram o prefeito Mário Botion e os vereadores. Então, eles precisam sim ser criticados quando merecerem, mas é preciso respeitar eles enquanto representantes legítimos da população. Bom, e para encerrar esse assunto, eu quero dizer uma coisa sobre o Mário Botion. Restrições à parte. O Mário Botion é um boa praça. Também, isso é discurso repetido meu, eu já disse isso aqui outras vezes. O Mário Botion é um boa praça. É um cara bacana, é um cara agradável, é gostoso conversar com o Mário Botion. O Mário Botion não é um cara arrogante, não é prepotente, não é mala. É o cara que você chama pro churrasco, né? Eu já fiz essa comparação falou isso, aqui. Né, o Mário Botion é um cara que você convida pro churrasco. Ou para tomar uma cerveja, como ele faz. Eu acho que acertadamente, porque é um ser humano normal, embora esteja prefeito, tomar uma cerveja no bar do Irso, com o Mário Botion. Então, o Mário Botion, efetivamente, eu posso não concordar com nada do que ele faça, mas ele é um cara agradável, ele é um boa praça, ele é um cara bacana, ele é um cara educado. Pode não ser o prefeito dos sonhos, eu acho que ele não é o prefeito dos sonhos de ninguém, né? Mas ele tem a favor de si uma série de boas qualidades. E, fundamentalmente, não é babaca. Então, não sendo babaca, o prefeito de Limeira tem de orientar pessoas, repito, pessoas de bem, inclusive, do seu staff, a não serem babacas também. Porque quando alguém do seu staff, ainda que sendo uma pessoa de bem, uma pessoa de bom caráter, e vou um pouco mais além, bem intencionada, quando uma pessoa do staff dele age de forma babaca, a impressão que fica é que o governo age de forma babaca. E eu estou fazendo aqui até uma defesa pública ao Mário Botion, porque eu sei que o Mário Botion não é um babaca. Portanto, algumas posturas têm de mudar, a fim de não queimar o filme do governo. Caio, posturas dos secretários refletem o que é o governo. Então, mas eu não vejo outros secretários tendo esse tipo de comportamento. Não, com certeza. Eu Ao também vejo publicamente, que não. Canaliza e no, nem no o próprio Rodrigo, Mário, isso. que é o chefe. É verdade, né? Nem o próprio Mário, que é o alcaide, ao menos publicamente, eu aliás, não vejo. Todos os secretários são respeitosos aliás, com a imprensa antes e com o vereador. de ser questionado, eu quero dizer que esse meu comentário sobre ser babaca ou não ser babaca não refere-se apenas a um secretário. Tá bom? É que fique claro, esse comentário que eu acabei de fazer não refere-se apenas a um secretário. Há outros secretários que também têm comportamentos que não coadunam com o comportamento do prefeito, pelo menos do prefeito Mário Botion, que eu conheci pessoalmente. Que fique claro. Aí eu vou discordar de você. Não estou me referindo a um secretário só, não. Tem outras figuras que também precisam baixar a bolinha, entender que são funcionários públicos municipais, têm de estar à disposição do povo,
E estou me referindo mais uma vez a... Quantos secretários tem o Mário? 20 secretários? Pouco menos de 20 secretários? Nenhum deles é venal, desonesto, tranqueira, picareta. Mas, Caio, como já houve em outros eu governos, também fiz a em ressalva, profusão, né? Publicamente. Sim. Publicamente. Sim. Eu não vejo publicamente outros secretários desrespeitar ou utilizar termos que ofendam, desrespeitem, palavras grosseiras contra outras autoridades, publicamente. Bom, é isso. 1h36. Você sente vergonha ao sorrir? Deseja mastigar? Precisa mastigar um alimento qualquer e não consegue? Os implantes dentários podem ser a solução para o seu sorriso. Não há nada melhor que sorrir e ter uma mastigação tranquila e segura. A Oral Unique é uma clínica especializada em implantes dentários que devolve o seu prazer de sorrir. Agende agora mesmo sua avaliação no 3445-0880. 3445-0880. Oral Unique, o seu sorriso é único. Volte a sorrir com a Oral Unique. Gabinetes e pias, tanto para cozinha como para banheiro, pelo melhor preço e com entrega imediata, direto para Comercial 1000. Só marcas famosas, a maior variedade de modelos e de tamanhos. E tem mais, na Comercial 1000, na compra do seu gabinete ou pia, tanto para cozinha como para banheiro, à vista, no dinheiro, tem um super desconto. Você que está nos ouvindo e vendo agora pelo canal de vídeos da Educadora no YouTube, tá vendo como é bonita a Comercial 1000 e como a Comercial 1000 tem uma variedade imensa de marcas e de produtos para sua obra, para sua construção, para sua reforma. E, claro, os melhores prazos e os menores preços. Você paga em até 10 vezes no cartão, parcela em vezes no cartão na Comercial 1000. Tanquinhos Fioretta na Comercial 1000 é a pronta entrega. Areia, cal, cimento, pedra, tijolo, ferro, tudo com entrega imediata. Não compre gabinetes e pias para cozinha ou para banheiro sem antes visitar o showroom da Comercial 1000. Tudo a preço de fábrica. Comercial 1000 no Parque Novo Mundo, Praça Rosa Galzerano, Aliberti 29. O telefone, anote aí, 3441-1035. Eu vou repetir, 3442-1035. Tudo que você precisa para sua obra, para sua construção, do básico ao acabamento, você encontra na Comercial 1000 de materiais para construção. 1h39, eu estou vendo a Renata Reis se mexendo no celular. Você quer completar? Não, poderia coisa, falar depois, mas eu posso retirar minha assinatura? A sua assinatura? Posso retirar minha assinatura, Caio? Depende. Você me permite? Quem é que errou? Ou foi o seu assessor que errou? A sua assessora que errou? Fui eu que errei, mas dá tempo? Bom, segundo dentro do prazo. o regimento interno, é possível e nem precisa mandar uma carta daquele tamanho que o Wagner Barbosa mandou ontem. Não. Eu, como presidente desse programa, da mesa desse o meu programa, pedido para desassinar pode, o que eu disse pode enviar. há pouco, de que eu não vejo outros secretários tendo esse tipo de comportamento. Caio, eu preciso retirar porque essa afirmação, porque já vi sim, e inclusive foi babaca comigo. Então... e outras pessoas da imprensa. Então, que fique registrado. Então, claro, a arrogância, a petulância... eu acho que além do Rodrigo Oliveira, tem claro um tem. outro. Nossa, mas uma grosseria que eu vou te contar. Então, fica registrado outro secretário, aqui. né, que talvez às vezes quer ditar, né, o nosso trabalho aqui na imprensa. Exatamente. Né? Talvez não necessariamente tenha se tocado naquela oportunidade de que... deve satisfação a gente, porque como imprensa com o povo. e com a população, e não o contrário, né? E nem que apenas o respeito básico de um ser humano para com o outro deveria ter existido naquele momento. Então que fique registrado aqui que não tem Renata, só um babaca. É um termo pesado, né? O termo babaca, e pode ser que não confira com a pessoa, pode ser que confira com a pessoa enquanto falei daquele comportamento, um cargo público, né? Pode ser que na sua vida
status de secretário, né? E depois de ser secretário e na sua vida pessoal, a pessoa realmente não seja. Mas, Caio, eu nem isso, cogito a possibilidade de mencionar nada pessoal. Mas isso pode queimar mesmo o filme do prefeito. Então é só uma sugestão ao prefeito, a fim de que evite ruídos na comunicação, prefeito. Marshall McLuhan, no meio é a mensagem. Tem o emissor, tem o receptor, e pode ser que nesse meio, no envio da mensagem, do emissor para o receptor, que haja algum ruído, prefeito. Então, quando o senhor permite a existência de ruídos, fica ruim para o senhor. A Agnaldo Eletrônica conserta a sua TV, som, máquina de café, micro-ondas, monitor, receiver. Tem técnicos treinados nas fábricas e agora conserta também geladeira e forno elétrico. Trabalha com peças originais, pagamento facilitado, retirada e entrega de graça. Orçamento sem compromisso em quase 40 anos de experiência. Fica na Tiradentes 1075 e o telefone fixo e o celular, o WhatsApp da Agnaldo Eletrônica são um só. É 3441-4311. Anota aí, 3441-4311, intervalo comercial. Antes, o Limeira em 1 minuto e nós voltamos daqui a pouco. Até já. Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Educadora, notícia. Acontece no próximo sábado, dia 16 de março, a segunda edição do plantão de vacinação. A medida visa ampliar o acesso à saúde pública e aumentar a cobertura vacinal em Limeira, flexibilizando os horários e dias de atendimento. Desta vez, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Planalto ficará aberta das 8 da manhã ao meio-dia para promover a vacinação em qualquer pessoa que procurar atendimento e que estiver dentro do protocolo do Ministério da Saúde. Serão oferecidas todas as vacinas que integram o calendário nacional de vacinação, como a pentavalente, meningocócica, febre amarela, entre outras. Para o procedimento, é necessário levar o cartão de vacinação. Adultos também devem levar um documento com foto. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça, é o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora, notícia. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. A OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é a maior competição de estudantes do Brasil. Em 2018, foram mais de 18 milhões de participantes. Escolas públicas e privadas de todo o Brasil podem participar. Inscreva-se até o dia 15 de março em obmep.org.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Educadora. Educadora. 80 anos. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Dr. Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. Educadora. 80 anos, sempre ao seu lado. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Vamos falar das muitas vantagens da Farmavip. Clientes cadastrados têm até 80% de desconto em medicamentos. Completa a linha de medicamentos populares com preços a partir de 59 centavos. E ainda os menores preços em perfumaria, como tinturas, desodorantes. Aliás, atenção mamães aos preços de leites, fraldas e produtos infantis. Na Farmavip é muito mais barato. Para saber qual a Farmavip mais próxima de você, ligue 3444-1001. Educadora. Muito mais que rádio. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Meio do Consumidor, Casas Bahia. E as pessoas me perguntam, Rick, como eu faço para economizar? Deixa eu te falar uma coisa, bom negócio é oportunidade e oportunidade passa. Se você quer pagar mais barato, é agora. Vai na Casas Bahia. Pegou a visão? Tem notebook Samsung com Intel Core i3 por apenas R$ 2.199. É isso mesmo, notebook Samsung Intel Core i3 por apenas R$ 2.199. Aproveite! Mês do Consumidor, Casas Bahia. Vai lá, na loja, no site e no app. Os temas locais em pauta. Educadora Meio-Dia. 1h49, estamos de volta. Muita gente perguntando sobre a transmissão do programa com áudio e vídeo no Facebook. Hoje o programa é transmitido apenas, você que quer nos ouvir e ver, no canal da Educadora, no YouTube, educadora.tv. O programa fica lá, inclusive, para que você veja em outro horário qualquer, quando quiser ver. Tayla Ramos. Mulher é roubada por homem com faca na Avenida Piracicaba, no centro de Limeira. Foi à luz do dia, Tayla Ramos? Sim, Caio. Segundo o boletim de ocorrência que foi registrado no plantão policial, foi no final da tarde de ontem, uma mulher de 31 anos que caminhava, então, pela Avenida Piracicaba, naquele trecho ali entre a Vila São João e Limeira, e segundo o relato da vítima aos policiais, ela caminhava pela avenida quando foi abordada, então, por um homem com uma faca, e após as ameaças, ele conseguiu levar a bolsa com os documentos dessa mulher e também um celular que estava dentro da bolsa, Caio. A Lecardo é uma empresa limeirense totalmente responsável, credenciada pela CETESB e pelo IBAMA, que compra papéis em geral.
Plásticos, garrafas PET, caixas de papelão, livros, revistas e jornais velhos. O que fica acumulado aí no fundo do quintal da sua casa e causa riscos à sua família. A Alecardo também atende pequenas, médias e grandes empresas. Atenção, empresários, executivos em geral. A Alecardo compra e retira da sua empresa todos os resíduos recicláveis e produtos inservíveis que merecem destinação correta. Isso gera maior economia e lucratividade para a sua empresa e não causa danos ao meio ambiente. Com a Alecardo, você cuida do meio ambiente e gera maior lucro para a sua empresa. Consulte a Alecardo na internet, alecardo.com.br. O telefone é o 3404-9393. Mais uma ocorrência policial, Tayla. Aliás, como tem gente desatenta no mundo, né? Um golpista prometeu instalar músicas num celular de uma possível cliente e sumiu com o celular. Isso mesmo, Caio. Mais um caso registrado no plantão policial de Limeira na madrugada de hoje. Uma mulher de 38 anos foi vítima desse golpe. O boletim não traz detalhes sobre como ela conheceu este homem, como foi feita a abordagem. Mas ela afirma que o homem prometeu que instalaria 3.000 músicas no celular dela. Ela entregou o aparelho nas mãos dele. O homem sumiu, é claro, com o telefone, sem fazer aí o prometido a essa vítima, então, de um golpe que procurou o plantão policial. E, bom, para instalar 3.000 músicas num celular, ele deve ter cobrado algum valor. Não consta do BO? Não consta, Caio. Na verdade, eu acho que ele falou que faria um favor à mulher. Ela não informa se houve algum pedido de cobrança por isso. Ele não estava vendendo um serviço. Ele só se propôs a oferecer uma músicas. ajuda, a fazer um favor. Mas tratava-se de um golpe, então, e ela informa aí que o homem fugiu. Ela nunca mais viu aí o paradeiro deste homem, acabou perdendo o celular. Então, uma forma aí de furto velado, e procurou o plantão policial. Um informe publicitário, comunicado importante. Você sabe o que é o Plano da Mobilidade Urbana de Limeira? É um verdadeiro raio-x de como as pessoas se locomovem pelos 4 cantos da cidade. A etapa de aplicação da pesquisa está em andamento. Os agentes autorizados vão até a sua casa. Peça sempre a identificação e receba bem o agente. As entrevistas acontecem todos os dias, das 8 da manhã às 8h30. Das 8 às 8h30, portanto é da manhã, não é do período, não considera o período da noite, inclusive sábados e domingos. Eu vou repetir a frase aqui: as entrevistas acontecem todos os dias entre 8 e 8h30, eu estou imaginando que seja da manhã, sábados e domingos também. Qualquer dúvida, ligue para 156, Plano de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. 1h53. Na cidade de Iracemápolis, Nani Camargo, moradores reclamaram de um forte cheiro. E olha que Iracemápolis não é uma cidade praiana, né? Não tem o mar para que os moradores se banhem, nem aquele mercado, conhecido mercado de peixe de Santos. Pois é, mas Caio, o cheiro de peixe estava forte lá em Iracemápolis. Sim, muitas reclamações de moradores, e a Ana Paula Rosa foi atrás, conversou com moradores, ouviu a prefeitura, ouviu as partes envolvidas, e ela vai explicar por que esse cheiro, então, na nossa vizinha Iracemápolis. Com o período de chuvas, as represas que abastecem Iracemápolis ficaram cheias, Municipal, Iracema e Boa Vista. Em função disso, o Departamento Municipal de Água e Esgoto do município desligou esta última adutora. Ocorreu, porém, um problema de vazamento na adutora da Municipal por volta da 1h da última sexta-feira. Isso obrigou o departamento a religar todas as bombas da cidade. Neste momento, um fato imprevisto. Peixes entraram nas bombas da Boa Vista, ocasionando mau cheiro. Foi relatado que foi devido à bomba d'água, né? Que ficou um tempo desligada e acabou acarretando isso dos peixes entrarem lá e morrerem lá dentro, parece. E daí gerou o cheiro de peixe na água. O mau cheiro se espalhou por vários bairros na cidade, principalmente o Jardim Iracema e o bairro Boa Vista. Porém, os comentários chegaram a todo o município, até a região central. Então, aqui no comércio não teve muita reclamação, né? A turma comentou assim pela cidade que a gente escuta, mas mais no Facebook, tudo que a gente ouviu bastante reclamação. O diretor do SAI informou que o problema já foi solucionado. A água permanece potável e o mau cheiro, ainda segundo a prefeitura, já começa a se dissipar em sua totalidade. E era um cheiro muito forte? No primeiro dia estava. Aí depois que a bomba voltou a funcionar e foi diminuindo aos pouquinhos. Hoje já está quase zero, não sinto mais.
1h55. E ontem, na sessão da Câmara, que foi movimentada, Nani Camargo, houve um princípio de bate-boca. Aliás, não vou colocar assim. Houve um princípio de discussão. Não foi bate-boca. Entre o Marco Xavier e o José Roberto Bernardo, porque o Marco Xavier e alguns outros vereadores criticaram figuras da imprensa, do rádio, da imprensa escrita. E o José Roberto se sentiu, sem o menor sentido, ofendido, né? Todo mundo sabe que o Zé Roberto Bernardo não é desonesto e nem jabazeiro, né? E, inclusive, o próprio Zé Roberto Bernardo sabe disso. Eu conheço o Zé também há muitos anos e não há nada que eu possa dizer sobre o caráter do Zé Roberto e nem que ele pratique, seja adepto da prática do jabá. O Zé Roberto sabe que tem quem faça, não é? Aliás, infelizmente, não é uma pessoa só que faz, não é? Jabá é quando alguém pega dinheiro de alguém para não falar daquele alguém ou para falar bem daquele alguém ou simplesmente para não falar mal daquele alguém. E o Zé Roberto não faz isso. Então não haveria razão para que o Zé Roberto ficasse tão ofendido como aparentemente ficou. Mas o que me chamou a atenção é que o Zé Roberto fez uma afirmação, e nós temos o vídeo aí, né? Vamos ouvir. E quem está no rádio vai ouvir, quem está no YouTube vai ouvir e ver o que disse o José Roberto Bernardo. Eu gostaria, senhor presidente, o senhor sabe que eu sou jornalista formado. E eu trabalho em rádio há mais de 40 anos. Então, quando se torna, falar assim, um jornalista jabazeiro, radialista jabazeiro, fale o nome. Sou Marco Xavier, por favor, o senhor me ofende. Eu sou jornalista e gostaria que o senhor falasse, por exemplo, se tem radialista jabazeiro, fala o nome. Se tem jornalista, se tem radialista jabazeiro, fala o nome. Não misture todo mundo num balaio só, seu Marco. O senhor sabe que eu tenho uma estima muito grande para o senhor. Mas a partir do momento que o senhor fala o nome jornalista ou radialista, eu acho que o senhor fala assim, o nome tal é jabazeiro. Vereador por favor, é que não tem a parte na questão de ordem, o senhor pode usar depois, mas eu gostaria, eu me sinto ofendido. Sinceridade. É só para pedir desculpa, vereador. O senhor me citou, é só para pedir desculpa, e eu gostaria de pedir desculpa pelo fato do senhor ser jornalista, e que o senhor também ficasse ofendido quando fala dos vereadores. Que o senhor ficasse ofendido quando fala de vereador. Eu fico ofendido quando falo de vereadores e fico ofendido quando falo de jornalista. Certo? Nós não estávamos falando a respeito do vereador. O senhor falou a respeito de jabazeiro. Então, quando falar de jabazeiro, radialista jabazeiro, jornalista, radialista jabazeiro, fale o nome. Fale o nome. Porque eu me ofendo também. Porque eu sou jornalista e prezo pelo diploma que eu tenho. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, nós temos 1 minuto para falar disso, o programa está terminando. Ele tem razão de ficar ofendido, quer dizer, ele tem razão de levantar a questão, não é? De que ninguém deva colocar no mesmo balaio, para usar uma expressão que ele usou, todos nós, radialistas ou jornalistas, com diploma ou sem diploma. O diploma não garante que nenhuma pessoa vá muito longe e a falta dele também não necessariamente representará fracasso a fulano ou a beltrano ou a cicrano. Nós já tivemos, e não faz muito tempo, um presidente da República do Brasil sem diploma, né, que fez no discurso de posse a seguinte afirmação: vocês disseram tantas vezes que eu não tinha diploma, e o primeiro diploma que eu recebo é de presidente do Brasil. Então, todo respeito àquelas pessoas que venceram na vida sem diploma e todo respeito àquelas pessoas que venceram na vida com diploma. Acontece que o Zé Roberto não tem diploma de jornalista. Caio, nós fizemos... Ele tem razão de questionar, tá certo o Zé Roberto, quando alguém afirma que há jornalistas jabazeiros, afirme quem é. Porque generalização é muito ruim, né? Quem recebe esse dinheiro, tá certo o Zé Roberto, só que ele cometeu um pequeno deslize. O Zé Roberto tem registro de jornalista, imagino eu, inclusive pelos anos que ele esteve aqui na Educadora,
que é o tal do MTB, né? Que nada mais é do que o Ministério do Trabalho, não é isso? Ele passou até o número, viu, Caio? 32.760. É aquele MTB que a gente chama de provisório. Antes era possível, por meio da quantidade de tempo, pela quantidade de tempo, obter esse registro, né? Mas o dele já foi registrado no Ministério do Trabalho. Ele é radialista mesmo. E ele atua nessa área do radiojornalismo. Né? Há muitos anos. Então, de fato, ele tem o registro. É só essa correção que ele tem que fazer. Ele tem o registro de jornalista. Provavelmente na carteira de trabalho ou em algum lugar ele tem esse registro. Agora, diploma de jornalista ele não tem. Né? Sim, exatamente. Ele acabou confirmando, né? Ele falou errado ontem, né, Caio? Ele disse que houve um desrespeito ao diploma dele, formado em jornalismo. A escolaridade do Zé Roberto, conforme até está no Nós temos TSE. aqui, né? O Zé Roberto como candidato, está aqui. São dados da última eleição? Exatamente. Ele foi reeleito ensino médio. Ensino médio completo. Vou repetir, não quer dizer quem não tem diploma que vai se dar mal na vida. Claro que não. Né? Há muitas pessoas que venceram na vida sem diploma. Um exemplo é o Zé Roberto. O Zé Roberto é alguém que venceu na vida. Né? De origem super humilde, o Zé Roberto venceu na vida. Só uma correçãozinha a fazer, vereador. O senhor tem registro de jornalista por tempo de serviço, porque, de fato, exerce essa atividade no jornalismo há uma porção de anos. Né? Só aqui na Educadora, eu imagino que ele tenha ficado algo em torno de 30 anos ou mais. Né? O Zé deve ter... o Zé já tem 60 anos, 60 e poucos anos. O Zé é avô. Tem neto cantor. Ele é avô mesmo. Né? O Vitor Hugo tem neto cantor. E o Vitor Hugo deve ter uns 15 anos, imagino, 14, 15 anos, talvez um pouco mais. Então, é só essa correçãozinha, porque é interessante que a gente seja transparente 24 horas por dia, 100% do tempo. Né? Ele é, sim, de fato, jornalista e tem no registro a função, escolheu a carreira de jornalista, mas não tem diploma. Né? Não tem diploma. Ele não fez a faculdade. Não fez a faculdade, de jornalismo. Né? E por isso não tem diploma, né? E essa pode ser uma questão de menor importância, porque ele tem razão. Quando alguém afirma que jornalistas são jabazeiros, é fundamental que essa pessoa diga quem, quando, como. Né? Com certeza, concordo também. Não Nesse gosto aspecto, de generalização. Tá perfeito, Zé Roberto. Exato, Caio. Até amanhã, Nani. Até amanhã, Caio. Até amanhã, Renata. Até amanhã, Caio. Até amanhã. Edmundo Silva, vem aí para apresentar o seu programa. Nós voltamos amanhã, depois do Ivan. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde. Nós voltamos na próxima quarta-feira no Colóquio. Até lá. Boa tarde, Educadora. Nós somos a Educadora.